Irlan Mello, por favor, seja bem-vindo. Irlan, sempre muito bem-vindo. Bom revê-lo, viu? Tudo bem, pastor? Estou brincando Bom aqui revê-lo. porque no início eu falei o quadro meu advogado. Estou querendo monopolizar aqui o advogado, mas na verdade é seu, viu? Não é meu, não, é seu. É nosso, É vamos nosso, dizer é assim. nosso, né? O senhor aceita um suco, uma água? Vou aceitar um suquinho. Então. Pode ficar à vontade. Bom, pensão alimentícia, né? Tem a ver com provisão Isso. de necessidade, né? Mas o que é exatamente a pensão alimentícia e a quem Obrigado. ela é devida, doutor Irlan Mello? E eu quero já abrir aqui para você que está em casa os canais de interatividade para você perguntar, porque deve ter muitas dúvidas aí pairando, né? Então, pelo nosso Twitter, @detudoumpoco.tv, né? Você pode interagir rapidamente conosco aqui. O nosso tablet está à mão para responder a sua participação. E também pelo nosso telefone ao vivo, 3253-3320, você liga, fala direto aqui no estúdio conosco. Então não perca tempo, aproveite aqui o seu advogado, doutor Irlan Mello, para tirar todas as dúvidas. Por favor, doutor. Jean, olha, pensão alimentícia é tudo aquilo que uma pessoa necessita para a sua sobrevivência. Isso está enquadrado o quê? Está enquadrado, por exemplo, questão de alimentação, transporte, educação. E uma coisa muito interessante é que, na maioria dos casos, a pensão alimentícia é devida dos pais para os filhos. Porém, a pensão alimentícia também pode ser paga entre os cônjuges, ou no caso, os ex-cônjuges, dos ascendentes direto, por exemplo, o pai e a mãe não têm condição de pensionar, mas os avós têm. Então, os filhos, os netos podem solicitar para os avós e vice-versa. Os avós também podem solicitar para os netos. Tios, acontece também de sobrinhos em relação a tios, né? E ex-cônjuges, como eu disse. Então, há uma variedade de casos onde se pode solicitar pensão alimentícia. Mas a pensão alimentícia, ela figura só no ambiente em que a família foi desfeita, ou não? Em 99% dos casos sim, mas podem acontecer, por exemplo, situações em que os pais se separaram de fato, mas não se separaram de direito. Então as pessoas ainda estão casadas, mas estão morando em locais diferentes e tal. Então a pensão alimentícia, ela pode ser requerida mesmo que os pais estejam vivendo casados. Não tem nenhum problema. Ou qualquer uma das outras situações. Tios, sobrinhos, avós. Então isso tudo também é possível. Agora, uma dúvida que eu tenho, eu até quero esclarecer, em relação à pensão, é dever do pai, então, que de repente saiu de casa, é dever do pai conceder essa pensão alimentícia aos filhos. Mas em caso do pai não poder, não ter condições, ou simplesmente Se negar. se negar a pagar essa pensão, os avós, então, eles têm a obrigação de conceder essa pensão? Sim, primeira coisa que eu gostaria de falar, Luciana, é que a pensão alimentícia ela é devida em qualquer circunstância. Não é porque o pai está desempregado que ele não tem que pensionar o seu filho. Então, é devido. Porém, se ele está numa condição que ele não pode conceder nada em relação aos seus filhos, qual é a situação? A situação é que ele, já que ele não tem essa condição, os seus avós, eles vão ter que pagar. Por quê? Porque a criança não deixa de se alimentar, não deixa de vestir, não deixa de ter a necessidade de transporte. Então, esgotada a possibilidade de recebimento em relação aos pais, passa-se para os ascendentes de preferência, ou então para os colaterais, no caso os tios. E se esses avós não têm condição de pagar, de alguma forma eles vão ser punidos também? Olha, só há uma punição se houver a fixação dos alimentos, né? Eu até entendo a pergunta da punição, porque dizem que a única coisa que prende efetivamente no Brasil é a falta do pagamento da pensão alimentícia. É verdade, isso é uma possibilidade, sim, da pessoa ficar detida por um prazo máximo de até 90 dias pela falta do pagamento da pensão. Agora, uma dúvida que muitas pessoas têm é que vamos imaginar que a pessoa foi presa, ficou 90 dias preso por causa de uma pensão que ela não pagou. Não quita a dívida. Ainda continua com a dívida. Acumula ainda mais. Exatamente. Ela não pode ser presa novamente por aquele valor. Só que nos 3 meses que ela estava presa, continuou vencendo, mas... Se ela não pagou os 3 meses, ela vai ser presa de novo. Novamente. Bom, a gente sempre pensa que a pensão alimentícia está ligada mais aos filhos. Você citou que o cônjuge pode requerer também. Uma telespectadora ligou dizendo que ela foi casada por 29 anos
se separou do esposo há 2. Certo. Há 2 anos. E os filhos já estão maior de idade, obviamente, né? Com mais de 20 anos. E ela tem debilidades na sua saúde. Sim. No caso, ela pode requerer uma pensão, ele é responsável por essa ex-esposa ainda? Ela não citou se legalmente falando eles se separaram, Sim. ou se foi só de fato. Mas nesse caso... Eu já tive até casos no escritório de uma senhora que, numa circunstância muito parecida com essa, ela já havia se separado e depois descobriu que estava com câncer. Na época da separação, ela abriu mão da pensão e, posteriormente, ela ingressou com a ação explicando essa situação que ela estava e o juiz entendeu que ela teria o direito, por quê? Porque ela não teria aonde tirar o seu sustento ou a manutenção do seu tratamento se não fosse através do ex-cônjuge. Principalmente num caso desse, que ela viveu casada há 29 anos. Uma coisa interessante, pastor, que seria interessante que a gente colocasse para o telespectador, acontece muito de quando as pessoas se casam, o marido diz para a esposa, olha, eu quero que você cuide do lar. E às vezes essa esposa era uma pessoa que trabalhava, que tinha sua renda, que tinha sua independência. E os anos se passam. E vamos imaginar que se passou 15 anos e eles se separaram, se divorciaram. Essa mulher, ela vai ter uma dificuldade muito grande de se reinserir no mercado de trabalho. Sim. Nesse caso, por mais que ela seja jovem, uma senhora de 40 anos, 45 anos, nesse caso, a pessoa tem direito à pensão alimentícia. Sim. Agora, tem uns casos meio absurdos. Eu até a produção, se puder me ajudar a procurar aí na internet, eu li essa semana na internet que um caso inusitado, se não me falha a memória, eu não sei se foi aqui no Brasil, uma moça que requereu uma pensão de um moço, de um rapaz que ela conheceu na internet e se relacionava com ele pelo Facebook, se não me falha a memória. Entendi. E parece que foi dado ganho de causa para ela. Sim. Eu não tenho União muitas estável informações. pela internet? Eu não sei, eu não isso tenho que muitas, eu imaginei, né? eu não Na tenho hora- muitas informações acerca Sim. disso, mas eu sei que a notícia dizia que vínculo virtual também pode configurar algum tipo de relacionamento. Provavelmente, além do vínculo virtual, existia também algum vínculo econômico. Porque vamos imaginar que se a pessoa só se relaciona pela internet, pelo Facebook, ou o que quer que seja, e depois eles param de se relacionar e solicitam a pensão, dificilmente um juiz aceitaria. Nós não sabemos o caso, mas provavelmente tinha algum vínculo econômico, por Sim. mais que houvesse a distância. Sim. Não é? E aí gerou essa pensão. Agora, tem um telespectador que ligou aqui, ele tem um neto, olha só a situação, ele tem um neto e esse neto recebe a pensão do pai, né, no caso. Esse pai, ele está pedindo a revisão do valor dessa pensão, que é 20% de tudo que ele recebe, alegando que tem outros dois, acho que são 2 filhos, né, Sim. outros 2 filhos. Isso é possível? É legítimo? É possível e é legítimo, porém, o que precisa ser observado é o seguinte, quando foi determinado os 20%? Os outros filhos já existiam? Se eles já existiam, provavelmente ele não vai ter êxito. Para se fixar uma pensão, utiliza-se 2 critérios. Possibilidade de quem vai pagar e necessidade de quem vai receber. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa ela necessita de R$1.000, o filho de R$1.000 para sobreviver. E a pessoa que vai pagar, ela recebe R$1.000 por mês. Então, ela não tem condição de arcar com esse valor. Então, o juiz vai pesar essas 2 situações e fixar. Agora, nesse caso, se por um acaso os dois filhos que sobrevieram depois da pensão, é uma justificativa para poder solicitar a redução da pensão alimentícia, sim. Entendi. A gente Que tem nasceu depois, né? Exato. Nós temos muitas dúvidas aqui. Eu segurei algumas 500 aqui para não fazer pergunta, porque o pessoal de casa perguntou. Nós somos as ruas e o pessoal quer perguntar, já que você não é só nosso advogado, né, aqui do nosso programa, mas o pessoal de casa também, como a Luciana quis reter aqui tudo para nós. Bom, vamos lá, o povo perguntou. Olá, meu nome é João Gilberto e eu gostaria de saber quem é que pode pedir pensão alimentícia. Olha só, todas as pessoas que têm necessidade em relação à pensão alimentícia, elas podem solicitar. Agora, precisa haver um vínculo, né? Cônjuge em relação ao ex-cônjuge, filhos em relação aos pais, pais em relação aos filhos, netos em relação aos avós, sobrinhos em relação aos tios e vice-versa. Todas essas pessoas, havendo uma necessidade, elas podem solicitar a pensão alimentícia. Então o pai pode pedir pensão alimentícia para o Pode, filho também? Pode. E pode acontecer. Vamos imaginar que o filho é uma pessoa bem-sucedida e o pai está passando por uma necessidade.
e ele tenta, através do diálogo, conseguir que o filho o ajude. Se o filho não ajudá-lo por uma via assim, amigável, judicialmente ele pode requerer. Agora, a pensão, eu não sei se vai chegar essa pergunta, mas a pensão ela tem um prazo determinado, um limite? É bem perguntado, pastor, porque o que acontece? Não existe um prazo determinado quando se fixa a pensão por um juiz de direito. O que é isso? Por exemplo, o juiz determinou que vai se pagar, no caso, por exemplo, que a Luciana falou, 20% dos rendimentos da pessoa. Não se coloca na sentença que é até os 18 ou até os 24. Não existe isso. Aí, o que acontece? Não há nada de automático em relação à cessação da pensão. Deu prazo, vamos imaginar, a pessoa fez 18 anos, quem paga a pensão precisa entrar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia. Se ele não fizer isso, continua indefinidamente. Por outro lado, se for um acordo judicial, então as partes foram na presença do juiz e eles estabeleceram, olha, eu vou pagar uma pensão de 20% do meu salário até você completar 18 anos. Ou, se você estiver na faculdade, até você completar 24 anos. Aí sim, através disso, cessa-se automaticamente naquela data. Entendeu? Geralmente as ações, os juízes são bem ponderantes dessa forma, né? Eles já colocam alguns prazos, principalmente quando analisam situações como essa. Algumas não, mas vamos ver as perguntas de casa, senão vai ficar tudo muito repetitivo aqui. Okay. Vamos lá, o pessoal perguntou mais. Oi, meu nome é Samanta, eu gostaria de saber quando que a pensão alimentícia se encerra. Então, Samanta, quase que eu já te perguntei isso, tá vendo? A pensão alimentícia se encerra quando há uma determinação judicial para que ela cesse. Enquanto não houver uma determinação judicial, a pensão continua valendo. Então, pode acontecer um caso de uma pessoa com 30 anos estar recebendo a pensão. Por quê? Porque o pai também, para ele é cômodo, como se fosse uma continuidade de uma mesada, sim. E aí ele continua. Por quê? Porque não foi assim, solicitado. Que o pai fala, não, pode deixar até o fim da vida que eu tô tranquilo para mim. E às vezes a gente acha isso muito triste, mas às vezes o pai não é tão presente, então ele tem uma forma de compensação, né, da nossa mas o interesse normalmente do pai, normalmente é o homem que paga a pensão, né? Você vai falar de casos aí de mulheres também, elas são requeridas pensões a elas pelos maridos. Mas, em geral, se o pai adquire uma nova família, contrai uma nova família, aí a pensão vira um problema, né? Sim. Porque aí a esposa... reduz a capacidade econômica e a esposa dele, né? Começa a cobrar e etc e tal. Mas o negócio é muito sério. Bom, vamos para mais perguntas, né? Povo pergunta. Meu nome é Maria Isabel Martins de Souza e eu gostaria de saber quando a pensão alimentícia pode ser revista. Maria Isabel, essa sua pergunta é muito interessante. A pensão alimentícia pode ser revista a qualquer tempo, desde que aconteça uma modificação na situação tanto de quem recebe quanto de quem paga. Então, por exemplo, eu fixei a pensão hoje, dia 31 de outubro. Se no dia 5 de janeiro acontece uma modificação na minha vida, ou seja, eu passo a receber, o meu salário era 1, eu começo a receber 3 vezes mais. É possível rever a pensão. Se for o contrário também, fiquei desempregado daqui um mês, posso requerer a revisão. Mas no caso de aumento de salário, quem paga nunca, pelo menos a gente aqui, nunca vai querer rever, né? Raramente, né? Isso, né? Quando o salário aumentou... Quem recebe fica especulando para saber se o cara mudou de emprego, quanto que está ganhando, etc. Se comprou um carro novo. E quem paga fica olhando também se a situação da família mudou ou não, se o garoto já virou adolescente, já está trabalhando, se a mulher arrumou um namorado, um companheiro para ajudar na despesa, né?